Para muitas pessoas, a família é o sentido da vida. No entanto, encontrar um parceiro que irá apoiar, ser um marido e pai ideal é extremamente difícil. Infelizmente, o amor muitas vezes nubla a mente, e você pode acabar com alguém que não está apenas longe do ideal, mas que pode se tornar um verdadeiro pesadelo. O comportamento da vítima, presa nas garras de um manipulador e tirano, às vezes pode ser chocante. Muitas mulheres estão prontas não apenas para suportar espancamentos regulares, mas também para encobrir seu agressor de todas as maneiras possíveis. Às vezes, a situação é tão avançada que parece que elas mesmas estão caminhando para a morte. Infelizmente, nem sempre é possível ajudá-las. Ashley Scott nasceu em novembro de 1978 e cresceu em Bossier City, Louisiana, Estados Unidos. Seus pais se separaram quando ela era muito jovem e Ashley ficou morando com a mãe. Então um padrasto chamado Dennis Youngblood entrou em suas vidas. Eles se deram tão bem que o homem até adotou a menina e substituiu seu pai. Ashley teve uma infância completamente normal e alegre, crescendo e se tornando uma mulher muito bonita. Em 1996, ela se formou no ensino médio e algum tempo depois, conheceu um rapaz chamado Jeffrey Scott. Naquela época, Jeffrey estava estudando na Ouachita Baptist University, no Arkansas. Ashley também se matriculou lá e em 2000 se formou como professora. Ela planejava continuar construindo uma carreira como professora, e seu diploma lhe deu a oportunidade de se tornar professora em uma escola secundária. Naquele momento, o casal havia se tornado inseparável e Ashley costumava dizer que estava encantada com o namorado, como ele era doce e atencioso. Depois de se mudarem para Cordova, um subúrbio de Memphis, Tennessee, oficializaram seu relacionamento. Ashley convidou toda a família e amigos para o casamento, mas a essa altura eles não compartilhavam mais do seu entusiasmo pelo relacionamento com Jeff. Ele parecia um cara legal, mas por trás da bela fachada escondia-se algo mais sombrio. O jovem se comportava de forma muito arrogante com todos os parentes de Ashley, não escondia sua antipatia por eles. Na festa, ele provocou vários conflitos, o que assustou a todos. No entanto, Ashley justificou seu marido de todas as maneiras possíveis. Este relacionamento acabou arruinando a conexão da jovem professora com todos os seus entes queridos. Todos que não se afastaram dela por causa do marido simplesmente mantiveram distância. Em 2003, Ashley começou a lecionar em uma escola secundária nos subúrbios de Memphis. Como na instituição de ensino anterior, a jovem professora era uma verdadeira estrela, amada pelos alunos e outros professores. Ao mesmo tempo, o relacionamento tóxico com Jeffrey continuou e a conexão com a família quase cessou completamente. Ela mesma relutantemente falou sobre isso e chamou o que aconteceu de sua própria decisão. Acreditava que a mudança e o casamento eram sua própria escolha de vida, o que, infelizmente, a isolou completamente de seus entes queridos. É claro que essas conclusões foram tiradas sob a pressão do manipulador Jeff. Ela já havia passado pelo primeiro estágio, quando um tirano despótico assume o controle de sua vítima. Primeiro, ele tenta privá-la de todo o apoio possível, ou seja, parentes e amigos. Agora, a autoestima de Ashley estava em risco, porque ela era constantemente criticada pelo menor motivo. O manipulador tentou de todas as maneiras reprimir sua vítima, fazê-la se sentir inútil e sem valor. Dada a falta de conexões antigas, agora era muito mais fácil fazer isso. Na verdade, durante esse período, Ashley continuou a se comunicar regularmente apenas com algumas amigas, principalmente com sua melhor amiga chamada Lori. Elas eram amigas desde a quinta série. Lori entendia o que estava acontecendo na vida de Ashley e continuou a ajudar e apoiar sua amiga de todas as maneiras possíveis. Ela nem suspeitava que ainda teria um grande papel no destino da família Scott. No dia de ação de graças, 24 de novembro de 2006, Jeffrey ligou para o serviço de emergência 911 em Memphis, Tennessee. Um funcionário do serviço de despacho atendeu a chamada. Do outro lado da linha, uma voz masculina calma descreveu que sua esposa estava inconsciente. O homem relatou que a mulher ainda estava respirando, mas não respondia a nada. Em segundo plano, o despachante ouviu outra voz masculina. Ele relatou que parecia que ela estava morta. O funcionário imediatamente repassou à gerência informações sobre um possível assassinato. Policiais foram enviados ao local e chegaram ao endereço em questão de minutos. Quando entraram no quarto do casal, viram uma mulher deitada no chão sem sinais de vida. O Dr. Robert Maggi estava fazendo respiração boca a boca nela. Era esse o homem que o despachante ouviu ao fundo quando atendeu a chamada. Ao mesmo tempo, Jeffrey, que ligou para o 911, não parecia preocupado. O marido da vítima estava em casa o tempo todo. Ele falou com a polícia com absoluta calma, e parecia que ele não estava nem um pouco preocupado com o destino de sua esposa. Segundo ele, eles estavam bebendo com a esposa à noite, quando de repente ela se sentiu mal e foi dormir. Pela manhã, Jeffrey ligou para o Dr. Maggi e pediu-lhe que viesse vê-los. Eles se tornaram amigos desde a faculdade. Naquela época, o médico estava no carro com sua esposa, voltando de uma visita.
Ele não conseguiu reagir rapidamente a esta ligação, mas assim que chegou a casa, encontrou Jeffrey ao lado de Ashley, que estava no chão e não dava sinais de vida. O médico admitiu que pensou que o casal havia brigado e que havia ocorrido algum tipo de conflito. Ele acreditava que os Scott simplesmente não queriam tornar público o que havia acontecido, sem saber o quão séria era a situação. O médico não queria envolver os membros da família em nenhum incidente, então ele levou sua esposa e filhos para casa. Como resultado, Marge só conseguiu chegar a casa 1 hora após o telefonema do amigo. Assim que se aproximou e viu o estado da Ashley, percebeu que, se ela ainda não estivesse morta, suas chances de sobreviver eram pequenas, então imediatamente insistiu em ligar para o serviço de emergência. O médico percebeu que estava em uma possível cena de assassinato, então deteve Jeffrey até a chegada da polícia. Ele disse às autoridades que a família Scott estava com problemas há muito tempo. Eles estavam passando por uma crise. Ashley estava bebendo muitas bebidas alcoólicas diariamente e Jeff costumava agredi-la fisicamente. Jeffrey foi imediatamente detido e levado para a viatura. Lá, ele mudou um pouco sua história. O homem disse aos detetives que teve uma briga com sua esposa por causa de uma mensagem de texto de um amante que ele viu no telefone dela. Enquanto isso, os detetives já estavam examinando a cena do crime. Eles encontraram o passaporte, o telefone e a bolsa de Ashley, que estavam sobre a mesa da cozinha. Havia também um e-mail impresso ao lado do laptop. Na sala de estar, foram encontrados sinais de luta, coisas espalhadas e um vaso quebrado. Na garagem estavam os carros do casal. Dentro do Volkswagen dela estavam suas roupas, junto com os cabides. Roupa de cama estava espalhada pelo chão da garagem, onde havia manchas de sangue. Parecia que ela estava prestes a sair e Ashley foi atacada. Um investigador da brigada de incêndio local chegou à casa do casal. Ele foi o primeiro médico a avaliar totalmente a vítima. Para ele, era óbvio que Ashley havia sofrido um ferimento na cabeça com um objeto contundente e pesado, e também foi submetida a espancamentos prolongados. A vítima apresentava inúmeras contusões nas pernas, tórax e costas. Não havia pressão arterial ou pulso. Suas pupilas estavam dilatadas e não respondiam à luz ou a estímulos externos. Sangue escorria de sua boca e nariz. Na opinião do especialista, se ela ainda estivesse viva, não duraria muito, ela precisava de atenção médica imediata. Sua orelha direita estava verde, o que é típico de lesões sofridas por boxeadores se o oponente desferir muitos golpes no mesmo local. Um grande hematoma nas costas lembrava a marca de uma bota, como se tivessem pisado nela enquanto ela estava deitada no chão. Quando os paramédicos chegaram, eles tentaram usar o desfibrilador 4 vezes e injetaram vários medicamentos que deveriam reiniciar o coração, mas nada funcionou. Depois disso, eles continuaram a fazer respiração boca a boca nela e a transportaram para um hospital local como uma emergência. Acontece que Ashley ainda estava viva. Ela chegou à unidade em estado crítico, com pulso muito fraco e pressão arterial mínima. Os médicos também concordaram com a opinião do neurocirurgião da família no pronto-socorro que a vítima do ataque estava em coma profundo. Nesta fase, todos os sistemas do corpo são desligados gradualmente, os órgãos falham, incluindo os vitais. Era impossível ajudá-la. Ela foi retirada do suporte de vida quase imediatamente e faleceu. Assim, Jeffrey Scott tornou-se o principal suspeito de homicídio qualificado. O homem foi imediatamente indiciado e preso. Depois que o legista realizou a autópsia, ele conseguiu encontrar mais de 50 hematomas por todo o corpo. Ele confirmou que os ferimentos estavam em diferentes estágios de cicatrização, o que indicava espancamentos brutais sistemáticos da vítima. A causa da morte foi um hematoma subdural no lado direito do cérebro, que levou a edema cerebral e hemorragia interna abundante. Tudo isso levou à cessação do fornecimento de oxigênio para outros órgãos. Então todos os sistemas do corpo simplesmente começaram a falhar. No final das contas, esse processo doloroso levou Ashley a ter uma parada cardíaca. Ela só poderia ter sofrido esses ferimentos com um golpe muito forte na cabeça. Isso fez com que o cérebro batesse no crânio, o que levou ao sangramento e à morte subsequente. O mais triste é que se Ashley tivesse recebido atenção médica oportuna, ela poderia ter sobrevivido. Na sala de interrogatório, Jeff admitiu que só ligou para seu amigo médico 17 horas após a briga. Todo esse tempo, Ashley estava em estado crítico e lutando desesperadamente por sua vida, mas sem cuidados médicos ela estava condenada. Segundo Jeffrey, o casal teve uma briga por causa de mensagens suspeitas que Ashley estava recebendo, supostamente de um amante. Ele atingiu na cabeça apenas uma vez em um acesso de paixão e a fez dormir na garagem. O marido trouxe um cobertor e um travesseiro para ela, jogou-os no chão e Ashley, sangrando, com ferimentos mortais, foi forçada a se aconchegar no chão sujo, congelando e morrendo de dor. Durante esse período, seu marido descansou pacificamente no quarto da casa. A melhor amiga da vítima, Lori, no tribunal, lembrou que um ano antes da tragédia, em novembro de 2005, Jeff começou a ligar para ela constantemente. Ele reclamava de Ashley,
Contava histórias de que ela estava bebendo muito, caindo com frequência e se machucando. Ao mesmo tempo, pela manhã, Ashley não conseguia se lembrar de onde vinham todos esses hematomas. O culpado do espancamento era o próprio Jeff. Ele atribuiu isso à má influência de uma amiga chamada Blair Brown, com quem ela começou a se comunicar recentemente. Lori achou suas ligações muito estranhas e infundadas. Agora ela tinha certeza de que era assim que Jeffrey estava tentando formar seu álibi para os hematomas no corpo de Ashley. Lori sabia muito bem que Ashley era vítima de violência doméstica há anos. Jeffrey, em sua defesa, afirmou que, durante esse período, sua esposa teve vários homens ao lado. Ela estava fingindo ser uma vítima para cada um desses homens. Ela confessou seu amor a ele, disse que queria ter filhos, mas tudo isso era mentira. Na verdade, ela não amava ninguém e estava brincando com seus sentimentos. Ele próprio não queria mais que sua esposa se tornasse mãe de seu filho, porque por causa de seu estilo de vida ele sentia repulsa por sua esposa. Cada vez que Lori retornava a ligação de Ashley após as ligações de Jeffrey, ela não atendia o telefone, o que era estranho. Pouco antes do trágico desfecho dessa relação, os cônjuges Scott estavam visitando seu amigo médico, que mais tarde foi o primeiro a tentar ajudar Ashley. Por conselho do Dr. Maggi, Jeff parou de restringir a comunicação de sua esposa com Lori. Ashley começou a se comunicar novamente com sua amiga por telefone, mas contou histórias completamente diferentes. Segundo ela, o marido estava se comportando de forma cada vez mais agressiva e cruel, constantemente a humilhando e espancando quase que diariamente. Dado o estado do corpo, tudo isso parecia plausível. Descobriu-se que, recentemente, Ashley realmente começou a beber muito, o que confirmou parcialmente as palavras do marido, mas ela não poderia ter sofrido tais hematomas ao cair. A última vez que Lori viu Ashley foi em setembro de 2006. Naquela época, Ashley foi visitá-la no fim de semana. Ambas foram a uma loja, mas lá Ashley economizou muito, explicando isso pelo fato de que Jeffrey a puniria por cada centavo extra gasto. Na verdade, ela não comprou nada, apenas olhou para coisas que obviamente queria muito. Durante essa viagem, o marido ligou para ela constantemente, exigindo que ela escrevesse o que estava vestindo, fazia outras perguntas inadequadas. Parecia que queria provocar um conflito. Lori queria conversar com Ashley sobre o casamento, mas ela não queria estragar a noite conversando sobre o marido. Segundo Ashley, ela tinha medo de deixá-lo, pois a reação de Jeff poderia ser realmente perigosa. Mais tarde, Ashley ligou para sua advogada, Raquel, que era especialista em divórcios. Esta mulher viu a condição do casamento de Ashley e parecia entender o que estava acontecendo. Ela queria muito ajudar Ashley, que havia se tornado vítima de violência doméstica. Infelizmente, a advogada não teve tempo de fazer isso. Agora ela só poderia testemunhar no tribunal, falando contra o homem que ela considerava o assassino de seu cliente. Na verdade, Ashley conseguiu o número de telefone da advogada um ano antes da tragédia, quando foi presa por dirigir embriagada. Isso aconteceu em agosto de 2005. A advogada ajudou a evitar sérios problemas com a lei, e mais tarde Ashley descobriu que ela estava envolvida em processos de divórcio. Então Ashley falou sobre como seu marido estava levantando a mão para ela. Por exemplo, naquela mesma noite, ela estava passando um tempo com Jeffrey em um bar, e ele de repente atacou e depois a mandou para casa. Foi por causa desse incidente que ela se sentou ao volante bêbada e foi embora, pois tinha medo de voltar para casa até tarde da noite. Foi então que ela foi detida pela polícia. Ashley se comunicava com pessoas que poderiam salvá-la de uma morte cruel, mas não entrava em todos os detalhes brutais. Tinha medo de entregar seu marido. A vítima não tinha dinheiro para pagar pelos serviços, mas a advogada viu que diante dela estava uma verdadeira vítima de violência doméstica. Ela pegou $1 simbólico dela e daquele momento em diante começou a ajudar a mulher exausta gratuitamente. Raquel sugeriu várias opções de como tentar sair dessa situação. Ashley imediatamente disse que já havia tentado deixar seu marido, mas ele a ameaçou de morte. Nesse caso, segundo a mulher, ele a espancava desde a faculdade, mas no ano passado o relacionamento se tornou simplesmente insuportável. Todos os dias eram como andar em um campo minado. Jeff podia explodir pelo menor motivo. Ashley estava com tanto medo que só o álcool afogava essas emoções. Por um ano, Raquel e Ashley se comunicaram constantemente. Só era possível fazer isso em reuniões pessoais ou por meio de telefones públicos. O sigilo era necessário para que Jeffrey não suspeitasse de nada. O homem verificava constantemente o celular de Ashley. Ela teve que se explicar por cada ligação aleatória para todos os números que ele não conhecia, mas na maioria das vezes terminava em outra briga e ferimentos. Havia pessoas no círculo íntimo do assassino que viram repetidamente hematomas no corpo e rosto de Ashley. Para alguns deles, ela contou histórias de abuso, em particular sobre como seu marido a espancava. Seu método favorito de tortura era derrubá-la no chão e começar a chutá-la. Isso foi confirmado pelo legista, que encontrou antigos hematomas na forma de uma biqueira ou sola de bota.
Ao mesmo tempo, o próprio Jeffrey não se negava a prazeres, ele até trazia garotas para casa. Ele contou abertamente a Ashley sobre isso, acusando-a de causar apenas repulsa nele, então ele não queria relações íntimas com ela. Contra o pano de fundo de todos esses episódios, Ashley estava constantemente em estado de depressão. A jovem professora acabou largando o emprego, tentando abafar tudo com álcool. Por causa do comportamento do marido, ela realmente começou a beber muito. Nos últimos 6 meses antes de sua morte, não se passava um dia sem álcool. No julgamento, ex-colegas da professora, o diretor da instituição de ensino e os professores disseram que estavam cada vez mais preocupados com Ashley. Muitos notaram que ela usava maquiagem muito brilhante o tempo todo, obviamente para esconder hematomas, e também usava roupas de mangas compridas, mesmo na estação mais quente, também para esconder os espancamentos. Os colegas entenderam tudo e insistiram que Ashley deveria deixar Jeff ir à polícia, pois esse casamento se tornou realmente perigoso. Infelizmente, a vítima de violência acreditava que não queria problemas, tentou minimizar os conflitos. Parece que até alunos da escola secundária com quem Ashley trabalhava contaram histórias semelhantes. Eles também enfatizaram que nos últimos meses antes de sua morte ela havia se tornado cada vez mais retraída e menos sociável. Era óbvio que ela tinha sérios problemas, mas geralmente ela ria de todas as perguntas. Sobre o espancamento, disse Raquel, a advogada de divórcio. Foi depois desse incidente que ela percebeu que sua cliente estava em perigo mortal. Segundo ela, Jeffrey era muito cruel. As marcas de sapatos no corpo da mulher assassinada não foram encontradas por acaso. Ele costumava derrubá-la e começar a chutá-la, e uma vez ele até estrangulou, pisando na garganta dela. Ashley não teve forças para empurrá-lo. Ela implorou que ele parasse, e seu marido, com raiva, sibilou que queria a morte dela. Apenas um dia antes de sua morte, Ashley ligou para Raquel e disse que havia recebido os papéis do divórcio. Naquela época, a advogada estava em outra cidade. Ela disse que não poderia pegar os documentos e continuar trabalhando agora, mas a advogada insistiu que Ashley deveria deixar seu marido tirano imediatamente. Raquel exigiu que Ashley fugisse, explicou que ela não deveria se comunicar com o marido, e a saída mais razoável seria fazer as malas silenciosamente e ir embora enquanto ele estivesse ausente. No entanto, Ashley insistiu que não poderia fazer isso e que precisava explicar humanamente o que havia acontecido. Ela realmente se preparou para sair, arrumou suas coisas, roupas junto com cabides e a jogou fora. A professora preparou seu passaporte e tudo o que precisava, mas ainda assim não deu ouvidos ao conselho do advogado. Ela estava esperando o marido porque decidiu conversar com Jeff. Aparentemente, esse foi um erro fatal. Finalmente, eles começaram a falar sobre aquela mesma amiga, Blair Brown, de quem Jeff não gostava tanto e que ele acreditava ter uma má influência em sua esposa. Na verdade, Blair já foi sua amante e conhecia em primeira mão a natureza agressiva do homem. Descobriu-se que Ashley conheceu essa mulher cerca de 6 meses antes do assassinato. Blair imediatamente se apegou a ela e começou a apoiá-la. Ashley e sua nova amiga às vezes bebiam juntas. Ashley costumava fugir para a casa de sua amiga quando tinha brigas particularmente assustadoras com o marido. Blair até testemunhou o ataque de Jeff quando o homem invadiu sua casa atrás de sua esposa. Ele a rastreou, deu vários golpes nela e a expulsou. Mesmo depois disso, a professora se recusou a denunciar a polícia. Ashley sempre minimizava tudo para seus parentes, porque estava pronta para acusar qualquer um de provocações, mas se recusava a acreditar que seu escolhido era um verdadeiro vilão. Certa vez, durante uma briga, ele até jogou o cachorro dela para fora do carro em movimento, o que causou quase histeria em Ashley. Como resultado, o cachorro sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. O animal precisou de atenção médica. O animal se recuperou por várias semanas. Mas mesmo depois disso, nenhuma declaração foi feita à polícia por Ashley. Jeffrey simplesmente convenceu sua esposa de que o ataque ao cachorro foi um acidente. Graças à sua amiga Blair, descobriu-se que, pouco antes da tragédia, Ashley conheceu um novo homem chamado Michael Love. Foi com ele que a falecida ia construir um relacionamento após o divórcio do marido. Mas, infelizmente, isso não estava destinado a acontecer. No tribunal, Michael confirmou que eles estavam desenvolvendo um relacionamento romântico e que tudo era sério. O homem disse que no dia do assassinato ele se comunicou várias vezes com a vítima e que ela estava de bom humor porque naquele dia Ashley estava tentando encerrar o relacionamento com o marido e finalmente terminar com ele. Então ela ia se mudar para morar com ele. Para confirmar essa informação, foi necessário decifrar as mensagens de texto que eles poderiam trocar nas redes sociais. Acreditava-se que essas correspondências, bem como notícia do divórcio, poderiam ter provocado o ataque do marido. Como se viu, de 29 de outubro de 2006 a 22 de novembro, Ashley enviou a Michael várias mensagens de texto, inclusive fotos íntimas. Uma impressão dessas correspondências estava ao lado do laptop que foi encontrado na casa de Jeffrey após a chegada da polícia. Isso significa que o marido sabia sobre o novo romance.
O mais estranho é que, mesmo tendo como pano de fundo todos esses eventos, os investigadores encontraram evidências de que Ashley ainda queria salvar o casamento. Descobriu-se que pouco antes do incidente, o marido comprou uma nova casa para onde planejavam se mudar juntos. Além disso, Ashley estava tomando medicamentos especiais que deveriam ajudá-la a engravidar. Testemunhas afirmaram ter visto o casal escolhendo a casa, e parecia que estavam felizes. Tudo isso gerou uma contradição séria, parecendo estranho em comparação com outras descrições do lado sombrio da vida do casal. Poderia Ashley ter feito isso deliberadamente para desviar a atenção e não levantar suspeitas do assassino? Nem todos concordaram com essa suposição. Talvez ela fosse de fato dependente emocionalmente. O advogado de Geoffrey trabalhou arduamente para tentar reduzir a gravidade do crime para homicídio de segundo grau. Ele insistiu que o réu realmente havia comprado uma nova casa e estava disposto a tentar ter um filho com a mulher que enviava fotos íntimas ao amante e bebia muito. Ele tentou retratar Geoffrey como a vítima de um marido que lutava para salvar um casamento em ruínas. Ele simplesmente perdeu o controle quando percebeu que seus esforços eram inúteis e que sua esposa tinha outro homem. O advogado do assassino conseguiu pintar a falecida sob uma luz negativa de todas as maneiras possíveis. A promotoria insistiu que as últimas horas de vida da vítima foram horríveis e dolorosas, e falar de homicídio não intencional era absurdo. Estava claro que Ashley queria romper o casamento, mas devido aos seus sentimentos pelo marido, queria conversar com ele normalmente antes de partir, e não fugir para um destino desconhecido. Nesse momento, Geoffrey mostrou a ela as mensagens encontradas no laptop, e aparentemente um conflito começou. A vítima tentou fugir, mas o marido continuou a espancar a professora. Finalmente, ela conseguiu chegar à garagem, onde recebeu um golpe fatal na cabeça e perdeu a consciência. Geoffrey viu o quanto ela estava ferida, mas simplesmente jogou roupas de cama no chão e não chamou a emergência. Ele nem mesmo pretendia fazê-lo. Segundo a confissão de Geoffrey, tudo aconteceu por volta da 1 da manhã, e somente às 9 horas da manhã ele entrou na garagem, pegou a esposa e a levou para dentro de casa, colocando-a em frente à lareira, achando que ela iria se recuperar. Depois disso, ele quis levá-la para o quarto, mas não conseguiu. Aproximadamente 6 horas depois desses eventos, o Dr. McGee chegou e alertou Geoffrey sobre a gravidade dos ferimentos da esposa. Nesse ponto, ele já havia percebido que as chances de sobrevivência eram mínimas. Ashley permaneceu inconsciente por muitas horas, e os serviços de emergência só foram chamados depois de 18 horas. Era óbvio que durante todo esse tempo a mulher esteve entre a vida e a morte. Geoffrey claramente sabia que ela estava gravemente ferida, mas esperou. A promotoria alegou que ele permaneceu em silêncio por tanto tempo para garantir que a esposa não sobreviveria. Durante o julgamento, um atendente de emergência que recebeu a ligação do assassino testemunhou. Segundo ele, Geoffrey falou com tanta frieza e calma que parecia estar pedindo um hambúrguer no McDonald's. Mesmo quando ela foi levada ao hospital e ele estava na delegacia, Geoffrey não se preocupou em perguntar se sua esposa estava bem. No entanto, ele quis saber quem ganhou o jogo de futebol que havia acontecido naquela noite. Ele claramente não se importava com o destino da mulher com quem queria ter filhos. O advogado do réu até tentou provar que Ashley Scott sofria de cetoacidose alcoólica, o que, segundo ele, causava convulsões e poderia tê-la feito cair e se ferir, como Geoffrey descreveu ao falar com uma amiga dela. Apesar da absurdidade desse argumento, um perito independente apareceu para confirmar essa suposição, o que exigiu a contratação de outro médico, que era assistente do legista do condado, para refutar a alegação. Ele descreveu mais de 50 hematomas no corpo da vítima, que claramente não se pareciam com nenhum sintoma de alcoolismo, especialmente os vestígios de sapatos. A causa da morte foi uma lesão crânioencefálica que parecia ter resultado de várias dezenas de golpes no mesmo ponto da cabeça, o que não poderia ter sido causado por uma ou duas quedas acidentais. Depois de ouvir os argumentos de ambas as partes, os jurados se retiraram para deliberar. Inesperadamente, eles voltaram e declararam Geoffrey culpado de homicídio de segundo grau. Essa decisão foi tão chocante que até o juiz se manifestou contra a opinião dos jurados. Ele enfatizou que, desde o início, Geoffrey poderia ter pedido ajuda para salvar Ashley, mas simplesmente não se importava com o destino da esposa. Ele queria sua morte. Portanto, isso era um assassinato premeditado. No entanto, o homem foi condenado a 25 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Geoffrey está cumprindo sua pena no complexo correcional do condado de Pike. Ele permanecerá na prisão até o final de sua sentença, em abril de 2030.